Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 64 e nós estamos estudando o capítulo 9 desse livro. A temática que a gente vai abordar hoje, gente, é muito bacana e ela é bem ampla, né? É tão ampla que vai ser impossível a gente ver isso num único dia, né? Uma das sessões um pouco longas desse capítulo. Então eu decidi fazer como eu já fiz outras vezes, né? Dividir a sessão em duas partes. Hoje a gente vai ver até mais ou menos a metade dela e no próximo vídeo a gente vai ver o restante dessa sessão, que fala sobre a impermanência e os ciclos na nossa vida. A gente sabe que tudo acontece em ciclos na natureza e a gente vai abordar bastante isso e aprofundar essas questões todas. E a impermanência nem se fala, tudo é impermanente. A única coisa que permanece é a mudança, né? Essa frase que a gente já leu e ouviu inúmeras vezes, né? O pessoal até brinca às vezes, né? Que parece frase de para-choque de caminhão, né? Mas ela é uma frase bem antiga, né? Atribuída a um filósofo da antiguidade chamado Heráclito, né? Chamado Heráclito. Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre a impermanência e os ciclos de vida. Só que essa sessão, gente, um pouquinho antes, né, tem um trechinho muito curto, né, que fala sobre um pouco sobre a continuação da parte que a gente viu no último vídeo, que fala sobre a paz interior, felicidade, infelicidade. A gente vai começar por ela e adentrar logo em seguida essa sessão que fala sobre a impermanência e os ciclos de vida, que é o centro, o foco desse estudo de hoje, tá bom? Antes de começar, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a dar um joinha nos vídeos. Esse joinha é super importante, gente, que vocês deem, porque é ele que ajuda a crescer o canal e a aumentar o alcance dele. Fazer com que esses vídeos sejam colocados como recomendações para outras pessoas que estiverem pesquisando temáticas da espiritualidade, da evolução pessoal, psicologia, filosofia, metafísica. Dessa forma, pelas curtidas, é assim que o YouTube funciona. Ele coloca como recomendações para outras pessoas, quanto mais likes o vídeo tem. Então essa gentileza que eu peço a vocês, já começar o vídeo sempre dando um like, né, dando um joinha, porque isso ajuda muito ao canal crescer e atingir mais pessoas, certo? O pessoal no Instagram, que é o Isaías Costa 14, né, sempre eu coloco, depois fica gravado, salvo o vídeo, eu coloco lá no IGTV, para quem quiser assistir. Muita gente tem acompanhado por lá. É uma ferramenta a mais, é um espaço a mais onde as pessoas podem acessar esses estudos, né? E é uma alegria poder compartilhar, né, isso com o máximo de pessoas que está ao meu alcance, né? Então, quem quiser acompanhar por lá, fique à vontade. E quiserem me seguir também pelo Instagram, né? Vai ser uma honra, uma alegria ter a sua presença por lá no Instagram, Isaías Costa 14. Ou também no podcast, né, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, né? Você pode acompanhar na plataforma que você achar melhor ou que você tenha acesso, né? Então tem muita gente que prefere só ouvir, então tem essa possibilidade. Lá vocês podem inclusive fazer download, né, de cada um desses estudos, tá tudo lá arquivado, estocado, e aí é uma forma muito boa de você ouvir mesmo em lugares que não tem acesso à internet, né? Essa é a vantagem do podcast. Você salva, deixa no celular e escuta quando e onde quiser, tá certo, gente? Então acompanhe no canal assim que vocês preferirem, certo? Eu dou essas possibilidades todas para expandir, para poder o máximo de pessoas poderem ter acesso a esses estudos, certo? Então vamos lá, gente, começar, né? Como eu falei, ela começa com um tópico muito curtinho e depois ele passa para esse mais extenso, que fala sobre a impermanência e os ciclos de vida. Esse tópico bem curtinho, ele fala sobre os dramas das vidas, né? O fim dos dramas na nossa vida. Só pelo título já dá para ter uma ideia, né? Como é que a gente sai de todos os dramas da vida? Acessando o poder do agora, aumentando o nosso estado de presença. É como se fosse uma revisão de coisas que a gente já passou, que a gente já explorou, né, abordou em vídeos anteriores. Por isso que eu vou passar até rápido essa parte, porque muito do que a gente vai ler já foi visto, já foi explorado bastante em vídeos anteriores, tá bom? Ele começa com um questionamento que diz o seguinte:
Nesse estado de aceitação e paz interior, pode aparecer alguma coisa na vida para ser chamada de má, da perspectiva da consciência comum? E aí ele responde: muitas das assim chamadas coisas más que nos acontecem na vida são devidas à inconsciência. Elas são criadas por nós. Ou melhor, são criadas pelo nosso ego. Ou seja, é o ego que nos coloca em enrascada, gente. Quando a gente deixa o ego falar mais alto, às vezes a gente cai em enrascadas, coisas para a gente poder aprender e transcender o ego. Refiro-me a isso, às vezes, como drama. Quando restabelecemos a conexão com o ser e não deixamos mais a mente governar, paramos de criar essas coisas. Ou seja, quando você sai da mente e vai para o coração. Quando você sai da mente e vai para o coração, o ego perde força e o ser ganha força. E dessa forma, as suas escolhas são melhores e o seu sofrimento, ele cessa. Entende? Tudo isso a gente já viu, a gente já estudou em vídeos anteriores. Mas há muitas pessoas que se apaixonam pelos seus dramas particulares de vida. Identificam-se com as suas histórias. O ego governa a vida delas. Investiram nele todo o sentido de eu interior. Até mesmo a busca de uma resposta, de uma solução ou de uma cura se torna parte dele. O que mais temem é que seus dramas tenham um fim. Enquanto essas pessoas forem à mente, o seu maior medo será o próprio despertar. Essa frase é bem forte, gente. Enquanto essas pessoas forem à mente, o seu maior medo será o seu próprio despertar. Ou seja, quando a pessoa está na inconsciência, ela está dominada pela mente, o que ela mais teme é o despertar. Porque quando ela despertar de fato, ela vai sair de todos esses padrões que já estão pré-programados. Ela já está meio que engessada neles. Né? Esse tema eu utilizo bastante. Até já escrevi vários textos colocando, né, pessoas que são engessadas, né, pessoas que parece que tem aquele gesso que endurece, né, que faz com que você não se movimente, que não tem flexibilidade, entende? A nossa vida precisa de flexibilidade, gente. Se a gente não tem flexibilidade, a gente endurece e a gente fica estagnado. E aí é a questão do medo. Quando a pessoa fica estagnada, ela está dominada pelo medo. E aí o que ele está colocando é que a gente supere isso através do poder do agora, através da conexão com o ser interior, para que a gente saia desse invólucro, né, dessa coisa que está tão assim estagnada, entende? E aí ele continua: quando vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas da nossa vida chegam ao fim. Ninguém consegue ter a mais leve discussão conosco, não importa quanto tente. Não se pode discutir com alguém completamente consciente. Essa frase aqui, gente, é incrível, é genial. Não se pode discutir com alguém completamente consciente, porque quando a pessoa está no nível de consciência completa, ela está na unidade. E os conflitos, eles surgem da dualidade, entende? Só da gente falar em conflito, né? Pense na palavra conflito. Você já pensa pelo menos em duas pessoas, porque o conflito, ele surge da dualidade. Então, um ser que tem uma consciência plena, ele está na unidade. Então, como que a unidade, ela vai brigar, vai guerrear com a dualidade? Não dá. São caminhos completamente, assim, que não se cruzam, entende? Então, é isso que ele diz. É impossível você discutir, né, confrontar quem está no seu centro, quem está uno, né, quem vive na unidade. E a unidade é sinônimo de viver na presença plena, né, viver totalmente conectado com o aqui e agora. São pouquíssimas pessoas que conseguem isso, mas é possível. Se a gente se trabalhar, se a gente mergulhar fundo nesse autoconhecimento, a gente também pode alcançar esse nível de consciência e vivermos o agora na sua plenitude e jamais entrarmos em conflitos, em confrontos com as pessoas. Elas não vão conseguir, elas podem até tentar, mas elas vão se frustrar, porque elas vão ficar, tipo assim, recebendo como tipo um espelho. Nós seremos como um espelho
para enfim, a inconsciência delas. E toda essa inconsciência que elas tentam jogar sobre nós acaba voltando para elas. Essa é a ideia simples, porém complexa, né, do Eckhart Tolle. É simples de compreender, mas é complexo de colocar na prática. Para que você coloque isso na prática, é preciso muito mergulho no autoconhecimento, muito trabalho das suas emoções, né, o controle da sua mente, para que você não perca o eixo, não perca o seu equilíbrio. É por aí o caminho, viu, gente? Continuando. Uma discussão implica uma identificação com a mente e uma determinada posição mental, tal como resistência e reação às posições da outra pessoa. O resultado é que as polaridades opostas ficam mutuamente energizadas. Esses são os mecanismos da inconsciência. Percebe? Quando você está na inconsciência, esses polos opostos é como se eles se conectassem, e é daí que surge essa guerra de egos. É um ego se conectando com outro ego, gerando guerra, gerando conflitos, e que não vão levar a nenhuma solução. A solução está em sair disso e se conectar com o agora, com o momento presente, certo? O resultado é que as polaridades opostas ficam mutuamente energizadas. Esses são os mecanismos da inconsciência. Ainda podemos estabelecer o nosso ponto de vista de modo claro e firme, mas não haverá nenhuma força reagindo ao fundo, nenhuma defesa e nenhuma agressão. Assim, não se transformará em um drama. Ou seja, isso é a atitude da pessoa consciente, né? Que ela não se conecta nem com a agressão e nem com defesa, né? Que são mecanismos do ego. Tanto a defesa quanto a agressão é tudo mecanismo do ego. Assim não se transformará em um drama. Quando estamos completamente conscientes, deixamos de estar em conflito. Ninguém que esteja em unidade consigo mesmo consegue pensar em conflito. É o que eu acabei de falar. Não faz sentido uma pessoa que está na unidade conflituar, porque conflito já pressupõe dualidade. Então, unidade não se liga, não se conecta com dualidade. E essa frase ela é uma frase que ele até fala, né, que é do livro Curso em Milagres, né, que ele diz. O livro O Curso em Milagres fala essa frase. Ninguém que esteja em unidade consigo mesmo consegue pensar em conflito. Não dá para ter conflitos estando presente, estando no aqui e agora, estando completamente conectado com o ser. É impossível isso. Isso é extremamente libertador, gente. É muito bom a gente saber que isso é possível e aqui nós estarmos, enfim, refletindo sobre os caminhos para isso. Né? A gente está vendo vídeo após vídeo quais são os caminhos para que a gente conquiste esse ser, né? Consiga viver a partir do ser, a partir dessa presença pura, conectada com aqui e agora. O livro se refere não só ao conflito com as outras pessoas, mas, fundamentalmente, ao conflito dentro de nós, que deixa de existir quando não há mais nenhum desacordo entre as buscas e expectativas da nossa mente e aquilo que é. Ou seja, quando não existe mais conflitos mentais, principalmente. Quando a nossa mente ela fica tranquila, fica serena e nós estamos conectados com aqui e agora. E pronto, dessa forma vem a paz interior, né, porque essa sessão ela comenta um pouco sobre a paz interior. E quando ele fala do fim dos dramas, o fim de todos os dramas é exatamente você estar presente. Quando você está presente, não existe drama. Porque drama, gente, até se estendendo um pouco mais essa reflexão, o drama nada mais é do que a conexão com o tempo psicológico, que a gente viu lá para trás, nos vídeos lá de trás. O tempo psicológico é o passado e o futuro. Quando você se conecta com o passado ou com o futuro, você está nesse tempo psicológico, um tempo ilusório, e você perde a sua capacidade de estar presente, estar no aqui e agora. E é daí que surge o drama. O drama é excesso de passado ou excesso de futuro.
Então, para que a gente se livre de todos os dramas, o fim definitivo de todos os dramas é o agora. É nos conectarmos com esse poder do agora. Tá certo, gente? Como eu falei, essa é uma sessão muito curtinha, né, que eu vou unir, né, com essa outra que é bem mais longa. E aí a gente vai ver mais ou menos metade dela e a outra metade no nosso próximo vídeo, tá certo? Agora a gente vai adentrar a parte principal, né, os assuntos principais que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, né, que fala sobre a impermanência e os ciclos de vida. E aí ele começa dizendo: enquanto permanecermos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Essa frase aqui, gente, ela é muito impactante. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Ou seja, quando a gente sofre, nós estamos conectados com o ego e nós estamos resistindo ao que é, resistindo ao ser. Entende? Quando a gente resiste, eu até já comentei um pouco sobre isso aqui. Tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Entende? Essa é uma das frases que virou assim, tipo um chavão, virou um ditado, mas quem muito falava sobre isso e explanava de forma genial era o Carl Jung, né? O psicoterapeuta Carl Jung da psicologia analítica. Ele falava demais sobre a questão da resistência e da persistência. Enquanto nós estivermos na resistência, os nossos sofrimentos eles vão persistir no tempo. A gente vai alongar o nosso sofrimento ao longo do tempo de forma absolutamente desnecessária. Não precisava ser assim, entende? Então que a gente consiga perceber o quanto está nas nossas mãos o poder de transformação da nossa vida. A gente pode mudar a nossa vida hoje, agora. Agora mesmo, você assistindo esse vídeo, você já pode ter os seus primeiros insights de mudança de vida. Só vai depender de você, de quebrar essas resistências e diminuir o poder que o ego tem, né? Porque o ego ele é muito sorrateiro, né? Ele tenta assim assumir o controle o tempo todo. E aí cabe a nós desenvolvermos a consciência para colocar ele no lugarzinho dele, né? Ele tem sua importância, mas ele não pode nos dominar. O que tem que estar no centro é o nosso ser interior, que está muito acima do nosso ego, tá bom? Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas, mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Isso daqui é muito incrível, gente, porque a gente às vezes olha o sofrimento como algo negativo, algo ruim, às vezes um castigo dos deuses, né? Já comentei um pouco sobre isso, mas não, gente, o sofrimento a gente sempre tem que ver como um aprendizado, como uma oportunidade para o nosso crescimento. Quando a gente vê dessa forma, a nossa perspectiva muda, o nosso olhar muda e a nossa consciência ela se expande, né? O sofrimento é como uma escola para a nossa vida. Jamais esqueça disso. Internalize essa ideia e a sua vida ela vai alcançar um outro patamar de consciência, tá bom? Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda por baixo do jogo dos opostos se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos, que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. Ou seja, essa alegria do ser é aquilo que está além do bem e do mal. Né? Isso aqui ele está meio que trazendo um pouco da sessão anterior, né? O que está além do bem e do mal é a paz interior. Né? A gente alcança essa paz interior quando saímos de todas essas polaridades, né? De bem e de mal, porque é tudo muito relativo. Né? No último vídeo eu falei bastante sobre isso, o quanto é relativo esse termo bem e mal. Né? Até comentei uma frase super conhecida, né? Nem tudo que é bom faz bem e nem tudo que faz bem é bom. Né? E eu expliquei, dei exemplos sobre isso, né? Não vou aqui voltar a falar sobre isso porque eu falei extensamente no outro vídeo,
Mas é bem interessante a gente saber que isso é muito relativo, né? Quando a gente fala sobre bem, sobre mal, tudo no mundo da dualidade é extremamente relativo. São muitos pontos de vista. Temos que ter noção desses pontos de vista. E eu já comentei também sobre isso, né? Um ponto de vista é a vista de um ponto, ou seja, é algo restrito. É algo que a gente não pode colocar como sendo a verdade ou global, sabe? Não é por aí. É bem bacana a gente refletir sobre tudo isso, fazer essas pontes, fazer essas conexões, porque tudo vai ficando mais simples, tudo vai ficando mais compreensível, percebe? No nível da forma, existe nascimento e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso em tudo, no ciclo da vida de uma estrela ou de um planeta, em um corpo físico, em uma árvore, em uma flor, na ascensão e queda das nações, de sistemas políticos e de civilizações, e também nos inevitáveis ciclos de lucros e perdas que temos na vida. Aqui ele está falando de uma série de coisas, gente, que tem começo, meio e fim, que são ciclos. Aqui ele já está adentrando essa questão dos ciclos da vida. Tudo tem um começo, meio e fim. A começar pela nossa própria existência. A gente nasce, cresce, se desenvolve, né, trabalha, tem filhos, né, conquista um patrimônio, e vai envelhecendo e morre. Né? Isso é o ciclo natural, claro. Né? Tem pessoas que não conseguem ter esse ciclo completo de uma vida, né, com o nascimento até a velhice e a morte, mas todos são ciclos. Mesmo as vidas que são interrompidas, são ceifadas antes da hora, digamos assim, elas também são ciclos, né? E são assim, vividos esses ciclos. Isso é muito complexo, viu, gente? Eu não vou nem entrar muito no mérito dessa questão, porque a gente passaria horas falando. Até mesmo essas vidas que duraram pouco tempo, elas cumpriram a sua missão, o seu ciclo. Que para nós, dentro da nossa cabeça muito mental, às vezes a gente acha incompreensível. Às vezes a gente quer dar uma explicação para o porquê disso ter acontecido, alguém ter morrido antes da hora, digamos assim, e a gente não consegue. Não tem como você utilizar uma explicação muito racional para isso. Isso está dentro do campo do sutil. E essas coisas mais sutis, muitas vezes, o melhor que a gente pode fazer é silenciar. Num dos vídeos, né, que foi um dos vídeos que eu mais gostei de ter feito, falei muito sobre o poder do silêncio. O silêncio, ele é magistral, gente. Quando a gente tenta explicar demais as coisas e tenta explicar principalmente aquilo que é difícil de ser explicado, o silêncio é nosso maior professor. Quando a gente se rende ao silêncio, aos pouquinhos pode parecer até contraditório, mas quando a gente se rende ao silêncio, as respostas elas vêm naturalmente, elas surgem de dentro para fora, elas surgem do nosso coração. E dessa forma a gente vai serenizando, a gente vai atingindo esse nível de consciência de estar na presença, de estar na paz, vivendo aqui e agora. Isso é super bacana, viu, gente? Eu achei interessante, né? Eu senti que era importante falar isso, né? Para que vocês reflitam, né? Vocês reflitam um pouquinho sobre isso que, assim, muitas pessoas às vezes elas até se revoltam com Deus, né? Por conta disso, mas não precisa, gente. Não precisa a gente alimentar revoltas contra Deus nem nada do tipo, porque a nossa razão ela não alcança quase nada. Eu já falei outras vezes por aqui, inúmeras vezes, que o sentimento ele vai mais além, né? O que a razão não alcança. A razão ela não alcança o nível do nosso sentimento. Então a gente tem que ter isso muito claro, né? Muito estabelecido, tá bom? Outra coisa que eu acho super interessante dentro disso que ele falou aqui, desses exemplos que ele deu, o Eckhart Tolle, é sobre a ascensão e queda das nações. Ele fala muito sobre isso e a gente pode, inclusive, quando ele fala sobre isso, ascensão e queda das nações, né, os governos que vão mudando, isso a gente pode levar, inclusive, até para o nosso tempo atual. A gente está vivendo um período de muito autoritarismo pelo mundo afora, né, assim, muita intolerância, né? Até isso tem um fim, são ciclos, as coisas elas vão mudando
né? Levam um tempo, mas mudam, né? A gente tem muitas pessoas que eu percebo que são muito desesperançosas, né? Com relação à política, né? A sociedade pensa que não tem mais jeito, a sociedade está perdida, ninguém pode acreditar mais na política. Eu não vou nem muito me ater, né, a essa questão porque eu sei que ela é muito polêmica, mas o que a gente tem que ter nessa noção, gente, é que tudo tem um fim. Tudo tem um começo, meio e fim. Né? Se a gente pensar até nas ditaduras, né? A ditadura que teve lá na Alemanha com Hitler, né? Que foi uma coisa pavorosa, teve um fim. Foi muito sofrimento, né? A nação alemã aprendeu imensamente com esse caos vivido durante a guerra, na Segunda Guerra Mundial, e depois ela cresceu de forma gigantesca depois da guerra, se tornando mais humanos, né? Uma sociedade menos desigual. O Brasil vai passar por tudo isso, gente. Eu já comentei isso com amigos, principalmente. Escrevi algumas coisinhas aqui e acolá, né? Mas o Brasil, ele tá passando por essa transição. Vai demorar um pouco, claro, né? As coisas nunca acontecem do dia para a noite. Mas a nossa nação brasileira, ela tá acordando aos poucos, né? E as desigualdades que é o principal, a principal mazela, digamos assim, do nosso país, não só do nosso país, mas diversos países pelo mundo afora, vai chegar o tempo que isso vai diminuir, né? Eu não diria cessar. Vai continuar havendo desigualdades, mas ela vai diminuir imensamente ao longo do tempo. Essa pandemia do coronavírus, eu já comentei também aqui algumas vezes, é um sinal, né? É como sendo uma forma carinhosa, digamos assim, né? Do universo, né? Da Mãe Terra, para que nós tenhamos esse tempo meio que de parada, né? O coronavírus ele nos forçou a pararmos, a ficarmos em casa, né? Quem pode, claro, sempre enfatizo isso, né? Muitas pessoas não podem por conta das necessidades financeiras, né? Mas forçou boa parte da humanidade a parar e mudar, né? Os seus caminhos, refletir sobre os seus caminhos, e tudo isso são ciclos. Até mesmo o coronavírus, gente. É interessante colocar isso aqui, né? Porque contextualiza o nosso momento. Tudo são ciclos, inclusive o coronavírus. Ele vai passar, vai haver muito sofrimento, mas ele vai passar. Né? Tem uma frase, gente, que ela me norteia muito no dia a dia. Ela é um ditado popular, né? Todo mundo conhece, todo mundo já leu, já ouviu em algum momento, que fala sobre o bem e o mal. Né? Não há mal que nunca dure e nem bem que nunca acabe. Né? Não há mal que nunca dure e nem bem que nunca acabe. Ou seja, é a impermanência. As coisas elas mudam, elas se transformam, às vezes leva um pouco mais de tempo, às vezes menos, mas muda, gente. As coisas realmente elas mudam. Então, que a gente consiga ter paz, que a gente consiga ter serenidade para perceber, né, esses momentos, essas mudanças, e a gente não pirar o cabeção durante esse processo, tá bom? É bem bacana a gente refletir isso e contextualizar com esse momento que a gente está passando de pandemia, tá certo? Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dando espaço para que coisas novas aconteçam ou se transformem. Se nos apegamos às situações e oferecemos uma resistência nesse estágio, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Ou seja, quando a gente quer as coisas do nosso jeito. Ele está comentando aqui de forma bastante simples as nossas resistências. Quando a gente quer as coisas sempre do nosso jeito, do jeito que a gente quer, afina a força, a gente vai sofrer, a gente vai se frustrar, a gente vai quebrar a cara. Né? O próprio 2020 foi a prova cabal disso, gente. Eu tenho certeza que para mais de 90% das pessoas, eu me incluo nesses mais de 90%, tinham altos planos para o ano, pensavam em fazer 1001 coisas e nada aconteceu como a gente esperava. É a impermanência. Nós estamos mergulhados na impermanência. As coisas são muito diferentes do que a gente pensa que seria, do que a gente gostaria que fosse. Então aqui ele está colocando isso, que a gente deixe de ser teimoso, né?
sendo bem direto ao ponto, a gente deixa de ser teimoso e renitente de querer as coisas sempre do nosso jeito, porque a gente vai quebrar a cara. Não é por aí, a gente tem que ter serenidade, a gente tem que ter flexibilidade, a gente tem que aceitar a impermanência e se ajustar às mudanças. As mudanças vêm para que a gente cresça, para que a gente vá se aperfeiçoando e vá se acomodando, digamos assim, às novas situações, né? E nesse processo nos desenvolvendo, criando novos recursos, ganhando resiliência, ganhando uma série de virtudes que são fundamentais para as pessoas que querem ter uma consciência mais expandida, entende? Isso é um olhar positivo dentro do caos. A gente está vivendo um caos, mas essa visão, isso que eu estou trazendo agora, é um olhar positivo diante do caos. Então que a gente pare um pouquinho e reflita com carinho sobre isso, gente. É muito importante. Eu acho super importante a gente refletir sobre tudo isso. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim, a não ser no julgamento da mente. O crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Essa frase aqui, gente, é incrível. Nada pode crescer para sempre. Isso daqui me faz sempre lembrar da questão econômica, né? A questão dos recursos do planeta. Quando ele fala nada pode crescer para sempre, já me vem logo em mente isso, a questão econômica financeira. A gente vive num mundo que está sendo regido pelo neoliberalismo. E o neoliberalismo, eu critico, é o que eu mais critico dentro do neoliberalismo, é isso, que pensa num crescimento infinito. E tem uma frase super conhecida, né, não vou me lembrar agora do autor, que fala, ele comenta algo óbvio, mas as pessoas não conseguem pensar nem no óbvio. Como é que você pode pensar num crescimento infinito dentro de um mundo, de um planeta que é finito? Né? Os recursos do planeta são finitos, eles acabam. E você querer um crescimento infinito, essa equação não vai bater, gente. O que vai acontecer é um caos. E a humanidade correndo risco até da sua própria extinção. Porque dentro dessa visão que é mais holística, nós estamos sendo como que um vírus para o planeta, né? De querer um crescimento sem fim, sem limites. A Terra, ela tem uma sabedoria muito maior do que a nossa. A Mãe Terra, Gaia, tem uma sabedoria muito maior do que a nossa. E ela percebendo nós sendo esse vírus, ela vai se encarregar, digamos assim, de frear no primeiro momento. E se mesmo assim nós continuarmos sendo devastadores para o planeta, ela pode resolver pôr um fim a tudo isso. Eu não estou sendo catastrofista, gente. Eu estou sendo realista. Eu estou trazendo a visão mais ampla para que a gente reflita sobre as nossas atitudes e que a gente consiga frear esse ímpeto, essa ânsia desse crescimento infinito. Tá bom, gente? Continuando. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. Foi o que eu acabei de dizer. Esse monstruoso e destrutivo pode ser o fim da nossa espécie, gente. Pode ser o fim de nós como seres humanos no planeta Terra. Então, isso é muito sério e que a gente reflita com carinho sobre isso. Ainda dá tempo da gente mudar. Ainda dá tempo de a gente ser mais solidário, de a gente ser mais simples, mais generoso, mais desapegado e trabalharmos todas essas virtudes que engrandecem o nosso ser e nos ajudam a vivermos realmente em harmonia, né, em consciência, né, nessa perfeita harmonia com todos os seres e com os outros reinos, os reinos animal, vegetal, né, enfim, é algo muito amplo, eu sei, mas eu estou tentando trazer assim, as principais ideias de forma simples e objetiva para a gente aqui, tá bom? Voltando. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam, né? Ou seja, isso é o óbvio, né? Que ele está trazendo aqui de forma super simples. O ciclo descendente é absolutamente essencial para uma realização espiritual. Você tem de ter falhado gravemente de algum modo ou passado por alguma perda profunda, ou talvez o seu sucesso
tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. Essa frase aqui, gente, é incrível. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. Ou seja, a impermanência, a mudança dos ciclos, né, e as revoluções ao longo da nossa vida. Ninguém consegue ter sucesso 100% do tempo e ninguém consegue ser um fracasso 100% do tempo. Isso não existe. É absolutamente impossível isso. No mundo da forma, todas as pessoas fracassam mais cedo ou mais tarde. E toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Ou seja, ele está falando do mundo da forma, do mundo do material. Isso, gente, é óbvio, é uma coisa assim tão simples a gente entender. Primeiro por conta da nossa própria morte, né? Porque a morte, diante desse mundo material, do mundo das coisas, a morte é como se fosse um fracasso, entende? Porque a gente conquista coisas, conquista patrimônio, fama, poder, mas diante da morte, tudo isso vai embora. Então, isso é como se fosse um fracasso, entende? Por isso que ele coloca, tudo, mais cedo ou mais tarde, acaba sendo um fracasso. Por isso, gente, que é um vazio, é uma coisa assim, sem sentido. Queremos a todo custo conquistar fama, conquistar muito dinheiro, poder, status, porque nós somos finitos. A nossa existência como corpo, ela tem um fim. E a gente querer a fina força isso, é a gente esquecer que um dia a gente vai morrer. E quando a gente morrer, nada disso a gente vai levar. A única coisa que a gente leva depois que a gente morre são as construções afetivas, aquilo que a gente deixou como um legado verdadeiro, aquilo que traz um pouquinho de nós, que traz um pouquinho da nossa essência, entende? É isso que a gente vai deixar para as outras pessoas. A gente tem que ter isso muito claro, tem que ter essa noção, né, para que a gente valorize cada vez mais a vida, né, e a gente assim tenha uma vida mais consciente, mais conectada com aqui e agora, tá certo? Tem muita coisa, né, dentro disso daqui que dá pra gente refletir, mas para não ficar muito ampla essa reflexão, pra gente não estender demais no tempo, né, eu tô procurando trazer as coisas que são mais importantes, tá bom? Para a nossa reflexão. Aí ele continua dizendo: você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias, mas não se sentirá identificado com elas. Você não precisa delas para obter um sentido de eu interior. Ou seja, não se apegue às formas, se apegue ao ser interior. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Elas não são a sua vida, pertencem à sua situação de vida. Ou seja, aquilo que a gente às vezes se agarra são coisas voltadas para as memórias ou projeções de futuro. O tempo psicológico de passado e futuro. Que nada disso é real, tudo é ilusório, entende? E aí ele vai para a parte que a gente vai para o final, né, desse vídeo de hoje, que eu acho interessantíssima, gente. Ele diz o seguinte: nossa energia física também está sujeita a ciclos. Não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos altamente ativos e criativos, mas em outros tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de não estarmos indo a lugar nenhum, nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos, e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Eu vou ler outra vez essa frase, gente, porque ela é uma das mais importantes dentro desse tópico aqui. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Isso aqui, gente, é tão interessante porque nós, como corpo, né, nosso corpo se cansa, a nossa energia ela tem um limite e muitas vezes a gente extrapola esse limite. A gente vai além do que o nosso corpo aguenta, né, e ele dá sinais. Ele dá sinais desse cansaço, né, ele mostra sintomas
que mostram claramente o surgimento de doenças. E tem muitas pessoas que assim não dão a devida atenção a esses sinais que o corpo dá. É daí que muitas vezes surgem as doenças. Porque isso aqui é muito amplo, viu, gente? Eu vou falar de forma meio resumida aqui. Nós temos diversos campos, diversos corpos com campos de energia. A gente tem o corpo espiritual, a gente tem o corpo mental, o corpo energético. O corpo físico é o mais denso. De todos os nossos corpos, o nosso corpo físico, nessa casca que a gente tem, é o mais denso. Né? E aí é tipo assim, para que a gente tenha uma doença no nosso corpo físico, é como se, tipo assim, essa doença, entre aspas, atravessasse todos esses outros corpos até chegar no corpo físico. E o nosso campo energético, né? O nosso corpo energético é quando ele dá esse sinal, né? Tipo assim, uma prévia do que vai ser uma doença assim, dentro de um tempo, sabe? É um exemplo bem assim, bobinho, né? Para que vocês compreendam o que eu estou falando. Você de repente começa a ter coriza, né? Você começa a ficar com muita coriza, a espirrar, né? Você espirra diversas vezes durante o dia, mas você não está gripado. Isso são prévias, são sinais do corpo dizendo, olha, presta atenção, o seu corpo está com a imunidade baixa, você precisa descansar, você precisa fortalecer a sua imunidade. São sinais, você ainda não está gripado, mas você está mostrando sintomas de gripe, entende? Esse é um dos exemplos mais simples, né, para que fique bem claro essa minha explanação, né, de que esse é quando o corpo energético ele já está como que em frangalhos, digamos assim. A nossa energia está lá embaixo e às vezes você se força. Quando você está com todos esses sintomas, em vez de você aquietar, de você meditar, de você descansar bem o seu corpo para se restabelecer, se alimentar bem e tudo mais, nessa hora você trabalha ainda mais. Você se lasca de trabalhar e aí o que acontece? Você adoece, você pega uma gripe. Esse é um exemplo bem clássico, né? Mas isso a gente pode estender para doenças muito mais sérias, né? De excesso de cobranças, a pessoa se estressando demais, a sua energia vai baixando, até chegar ao ponto de chegar no corpo físico. Quando o corpo físico ele é atingido, digamos assim, por essa baixa de energia, você não respeitou esses ciclos de alta e de baixa energia que todos nós temos. E é como ele fala, é uma renovação. Quando a gente está nesse estado de baixa energia, o que a gente precisa, é descansar, arejar a mente, né? Viajar, né? Fazer alguma coisa para desopilar, né? Isso faz com que a gente renove as nossas energias e a gente volte para a ativa com tudo. É por isso, gente, que é super importante férias. Se ninguém tira férias, chega uma hora que dá um tilt na nossa cabeça, entende? Porque o nosso corpo precisa renovar as energias para que a gente consiga trabalhar bem e ter criatividade, ter muita ação, né? Ter resultados. É mais ou menos sobre isso que ele está falando aqui. Isso aqui, gente, é incrível. É super profundo, né? Continuando. Enquanto estivermos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos, tais como as conquistas que alcançamos. Isso torna difícil ou impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle com uma medida autoprotetora e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária revolução possa acontecer. Entende? Era o que eu estava comentando. A gente adoece não é porque a gente, enfim, está sendo castigado, muito pelo contrário. As doenças, eu falo isso diversas vezes aqui nos podcasts, nos textos, a gente tem que ver as doenças como nossas amigas. As doenças, elas são um sinal para aquilo que a gente está negligenciando. Essa é a lógica. Você nunca vai ouvir isso da indústria farmacêutica, porque ela ganha em cima da ignorância das pessoas.
elas colocam as doenças como sendo uma coisa demonizada, né? Poxa, você adoeceu. A doença, gente, ela é uma bênção. Quando você adoece, é uma oportunidade de renovação. Então, eu queria até, inclusive, gente, falar, né, rapidamente sobre um dos textos que eu escrevi, que foi um dos textos que eu mais gostei de ter escrito no meu blog. Eu vou deixar como uma recomendação para vocês lerem aqui na descrição embaixo, né, do vídeo. Vou colocar o link, né, para vocês lerem. Exatamente isso que eu disse agora. As doenças são uma oportunidade de renovação do nosso ser e que a gente consiga se tornar mais consciente, né, viver com mais plenitude e melhorarmos como um todo. Quando a gente tem mais consciência, isso é incrível. A gente já falei isso inúmeras vezes aqui nos textos, conversando com os amigos. Quanto mais a gente ganha consciência, assim, a possibilidade da gente adoecer, ela diminui imensamente. Porque a doença, ela é fruto da ignorância. Ela é fruto da nossa baixa consciência. Entende? Quando a gente tem uma consciência mais elevada, a gente percebe esses ciclos e respeita. O principal é isso, a gente respeita esses ciclos. Quando a gente está nessa baixa de energia, a gente descansa, a gente repousa, a gente vai desopilar, vai viajar, vai assistir uma série do Netflix. Essas coisas básicas, né? Que é para poder renovar as energias e quando voltar ativa, voltar com tudo. Entende? É muito simples, só que ao mesmo tempo, as pessoas elas não botam na prática. As coisas mais simples são as que as pessoas têm mais dificuldade de colocar na sua prática do dia a dia. Então, que a gente consiga acordar para isso, né? Esse vídeo agora pode ser um chacoalhão para você, né? Mas é muito importante falar isso. É a partir dessa simplicidade que pode vir muitas transformações para a sua vida. E aqui é tão interessante, assim, só para complementar, né? Porque aqui a parte do texto eu já li tudo. Com isso a gente já vai encerrar, né, aqui esse vídeo de hoje. Antes de concluir como um todo, eu queria até comentar, né, a respeito da minha vida, né? Eu, por um tempo, eu tinha muita inconsciência, né? Eu não buscava o autoconhecimento como eu busco hoje em dia, né? Com muito afinco, com muita dedicação. E eu era cometido às vezes por diversas doenças, claro que doenças mais simples, e eu culpava Deus e o mundo. E por que isso acontecia? Pela falta de consciência. E à medida que eu fui estudando, que eu fui me aprimorando, né, no estudo da mente humana e tudo mais, eu fui começando a perceber, doença tal foi por causa disso, eu adoeci de tal coisa por causa daquilo outro. E nesse texto, né, que eu escrevi, eu comentei muita coisa, né, das minhas mudanças, inclusive um tempo muito complicado que eu passei quando eu estava fazendo o curso de Física, né, na graduação em Física. Um tempo que eu passei assim, uma depressão leve, né? Mas foi um período de muito sofrimento, que eu adoeci de diversas coisas. Eu vivia gripado, eu tive várias micoses na pele, coisas que representavam muito desequilíbrio da minha parte na época. E aí foi à medida que eu fui assim, atravessando tudo isso, que cada vez mais eu fui me encantando, né, pelo autoconhecimento, pela psicologia, pela psicanálise. Fui aprendendo um monte de coisas e ganhando consciência, inclusive consciência corporal, para quando perceber as baixas energias, né, o período de baixa energia, conseguir relaxar, meditar e assim aceitar, né, o período de baixa de energia para poder se renovar e voltar, né, para um período de alta de energia e assim ir fazendo essa dança da vida, digamos assim, com os períodos de alta e de baixa. Não é bacana isso, gente? Eu acho isso aqui tão transformador. Se você realmente internalizar, colocar na prática da sua vida isso que eu estou falando agora, nossa, sua vida ela vai se transformar da água para o vinho. Eu garanto que sim. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões todas. Esse foi um vídeo assim um pouco mais longo, né? Porque foi muita coisa, né? Muita coisa que a gente tem que refletir assim bem detidamente, né? Porque são temas muito profundos e muito amplos que ele está trazendo nessa sessão. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade a todas essas reflexões sobre a impermanência e sobre os ciclos da nossa vida, tá certo, gente? Então,
Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.